Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu baú. E hoje eu vou contar a história de uma pessoa muito especial. Talvez a pessoa mais especial da minha vida, que foi a minha mãe, a Suzete. Uma pessoa que, num tempo que não existia internet, porque ela nasceu em 1927. Não existia internet, um tempo depois é que veio o rádio, a televisão muitos anos depois. A minha mãe era uma enciclopédia ambulante. Ela brincava que ela era assim por causa do professor de história que ela teve, seu Tonico Alves, hoje mais conhecido como o Comendador, mas ela falava que ele era encantador para dar aula e a forma que ele explicava. Então minha mãe amava. E a minha mãe, no tempo que se aprendia francês na escola, minha mãe foi aprender inglês. Ela deu um jeito, meu avô encontrou um senhor aqui que na verdade era alemão, mas era fluente em inglês. E ela aprendeu pelo menos o básico de inglês. Adorava música, tinha cadernos com letras de música, cantava, estragou a voz com cigarro, claro, mas cantava assim. Então eu brinco, né, que enquanto 99,9% das crianças, a cantiga de niná era nananenê, da minha mãe era bossa nova, né? João Gilberto, Tom Jobim, ou então grupos vocais dos anos 50, tipo The Platters, o Nil Sedaka, que eu adoro até hoje por causa dela, e as big bands dos anos 40, tipo Glenn Miller, Tommy Dorsey, e assim vai. Tanto que a que mais me lembra, assim, a hora que eu vou dormir e eu não estou conseguindo, eu lembro da voz da minha mãe cantando Chattanooga Choo Choo. Pardon me, boy, it's Chattanooga Choo Choo, track 29, boy, you can give me a shine. Eu não canto nada, mas ela cantava. E ela lia histórias para mim. Ela lia histórias, ela comprava livrinhos de história e ela tinha uma coleção chamada O Mundo Pitoresco, que eu lembro que eu me encantei com duas coisas, aliás, três, que eu vi naquele livro. A primeira foi a Aurora Boreal, que eu falo que o meu sonho de consumo é ir para um lugar gelado para ver a Aurora Boreal. Eu acho que é a única coisa assim que eu falo, ó. A outra coisa era uma pintura do alto da Serra do Mar, com o mar e a Baixada Santista lá embaixo. E a outra era uma da Baía de Guanabara, vista de cima do Pão de Açúcar. Tanto que eu tenho um quadro do Luiz de Carli, que era o amigo do meu avô, esse quadro foi da minha mãe. Vamos ver se dá para mostrar para vocês. É o Morro Dois Irmãos e um pedaço do Pão de Açúcar lá atrás. Ele adorava pintar paisagens da Baía de Guanabara, apesar de ser de Piracicaba. E ele pintava os quadros e saía que nem os famosos caixeiros viajantes, vendendo os quadros por aí.
A minha mãe, ela escrevia poesia, que por sinal eu emprestei para um amigo dela os cadernos com as poesias dela já faz 8 anos, e faz 8 anos que ele está procurando ainda porque ele não lembra onde é que pôs, sabe? Mas enfim, voilá. E ela tinha um encanto, assim, uma forma, a entonação de voz para contar a história. Sabe, podia ser a história do Pinóquio. Eu adorava quando ela lia Peter Pan para mim. E muita coisa. E a minha mãe, ela tinha, nos últimos anos de vida dela, porque ela sempre teve um problema terrível de insônia. Terrível, terrível, terrível. Às vezes, 2 horas da manhã, ela acordava e pedia para a cuidadora me chamar. Nós sentávamos na copa da casa, que lá tinha uma copa, para tomar café, fumar um cigarrinho e lembrar do passado. Contar as coisas boas, os bailes do Venâncio, os amigos que ela teve, os namoradinhos que ela teve. Daí ela falava que ela adorava o meu avô, ela se dava muito bem com ele, mas ele era tão ciumento com ela que um dia ele chegou na porta da casa do rapaz que ela queria namorar e ele também queria. Ele falou assim: eu não vou dar a minha melhor pérola pro pior porco. Meu avô era fino, assim, educado, mas eu também amava ele. Então, sabe, assim, o que vem de lembrança quando eu penso da minha mãe? E isso porque ela era ariana e eu leonina. Então você pensa quando saía os pega entre as duas. Saía cada briga homérica, mas por outro lado, um dia depois a gente já estava se amando. Ela tinha uma personalidade muito forte e eu vejo assim que da família inteira, ela era a mais povão, porque ela era a que ganhava menos, a pobre da família. Mas eu vejo assim, quanta gente fala assim, como eu gostava da sua mãe. A Suzete era uma querida, minha amiga querida, sabe? Às vezes eu encontro a pessoa e, às vezes a pessoa pergunta se eu tô bem, ela começa a falar da minha mãe, mas era assim. Ela era uma criatura meio mágica. E amava cachorro também, como eu. Ela só conheceu a Chica, a Nick e a Lola. E a Nick era a fiel escudeira dela. Só de eu falar da minha mãe, a Nick já tá aqui. E quando a minha mãe fez a passagem, a Nick quase foi junto de depressão. E quando a Nick fez a cirurgia, que ela também quase foi, mas graças ao anjo, Dr. Ivan e alguns anjos amigos, a gente conseguiu fazer a cirurgia. Eu tô falando de você, Gandona. Foi muito engraçado porque eu senti a presença da minha mãe lá na clínica. Parece que eu senti até o cheiro do cigarrinho dela. Ela quer aparecer. Então, eu sempre falo que se eu tivesse que reencarnar de novo e pudesse escolher quem seria minha mãe, eu ia escolher, desculpa, eu ia escolher a Suzete de novo. Porque eu tenho a sensação de que numa outra vida ela já foi minha mãe, numa outra vida ela já foi minha filha. Eu tenho essas coisas. E ela era a única da família que entendia esse meu lado
espiritual. Na infância, as coisas que supostamente eram lembranças de vidas passadas. Mas essa era minha mãe. Ela gostava de música, poesia, teatro. Se ela fosse rica, eu tenho a impressão que ela seria assim uma tremenda de uma mecenas. Ela ia apoiar grupo de teatro, ela ia apoiar cantores. A escola de música daqui era a paixão da vida dela. E o centro cultural também. Sabe, é tanta coisa que eu lembro da minha mãe assim. E nós gostávamos muito de fazer caminhada. Eu acho que essa coisa de andarilha que eu tenho, eu aprendi com ela e com meu avô. Meu avô brincava que a saúde da gente estava no calcanhar, por isso que a gente tem que andar. E é assim, ela se foi em julho de 2010. Não, julho de 2011. E até hoje, assim, o buraco que ficou, eu não consigo preencher com nada. Eu tenho coisas dela guardadas aqui, eu tenho fotos dela lá naquela caixa. Eu tirei as que estavam em cima de algum móvel, alguma coisa assim, porque às vezes eu olhava e eu ficava muito triste, de saudade. É uma dor assim, muito grande. Mas eu tenho certeza que, com a espiritualidade que a minha mãe tinha, ela deve estar lá na porta de entrada do outro lado, lá no portão, recebendo e orientando as almas desse povo todo que está desencarnando. Porque eu tenho um amigo que fala assim, ele tinha problema com droga e com bebida. Ele fala assim, a minha mãe me massacrava, ela desejava que eu morresse. E a sua mãe me dava colo e falava da doutrina espírita para mim. Ela me dava livros. E ele fala que se ele saiu de tudo isso, foi graças a ela. Então, ela podia ter aquele jeito boca dura, invocada, mas ela era assim, maravilhosa. E eu nunca vou esquecer um amigo dela, que ela trabalhou a vida inteira no DR. Um tempo ela foi auxiliar de bibliotecária na biblioteca do Peixoto Comide, que ela amava, mas o resto da vida foi no DR. E um tempo ela foi professora também. Tava todo mundo lá e foi engraçado que até a cunhada dela, né, a mulher do meu tio, ficou brava. Teve um ataque de pelanca porque no velório da minha tia, que tinha morrido pouco tempo antes, não tinha tanta coroa de flores como tinha no da minha mãe. E não tinha tanta gente. Eu falei, escuta, mas minha mãe era mais conhecida que moeda de R$1. Quer que eu faça o quê? E esse amigo dela, ele era um palhação, uma figura. Ele entrou no velório assim, vamos animar, pessoal, vamos animar. A Suzete gostava de festa, o que vocês estão tudo com essa cara de velório? Quer dizer, todo mundo caiu na risada, inclusive eu, né? E foi uma coisa engraçada, porque no dia, assim, ela ficou 40 dias na UTI.
Daí prepara o velório, aquela coisa. Eu não sabia nada de velório. Eu tive uma amiga, a Dedê, que me ajudou. E eu não consegui chorar até a gente fazer a mudança do casarão que elas alugavam aqui para casa delas, né? Depois eu desabei. Se a depressão hoje não tá fácil, naquela época foi assim, a coisa mais medonha, não era eu. Eu não me conformava, eu chorava, eu brigava com ela, eu brigava com Deus. Porque eu me sentia assim, traída, roubada. Porque eu perdi a minha melhor amiga, que hoje está lá no céu e que é o meu anjo que está no céu e espero que ela esteja bem, só isso. Obrigada por assistir até aqui, obrigada por me ouvir. Gratidão a todos que estão assinando meu canal, a todos que estão ajudando o canal a crescer. E por favor, gente, não esqueçam do like. O like é assim. Eu acho que minha mãe está por aqui, porque as cachorras estão fazendo festinha para alguém abanando o rabo e latindo. Só pode. O like é de suma importância para o canal crescer, porque o algoritmo do YouTube mostra que aquele vídeo está interessante e joga na primeira página para outras pessoas verem também, tá? E eu fico por aqui. Um beijo. E que vocês tenham um dia feliz e próspero.